Fala pessoal, tudo jóia? Estamos aqui na Academia Malharte, eu e a Mayara, e eu fiquei devendo para vocês, né? Eu fiz o vídeo de costas, aí fiquei devendo para vocês a questão da posição do tronco. Quem quiser entender, contextualizar isso, eu vou deixar no card aí vocês vão entender que é um vídeo em que eu falo sobre dicas e informações sobre o treino de costas, né? As posições da puxada, os ângulos que você deve aproveitar. E lá eu perguntei para a turma se eles queriam saber mais sobre a posição do tronco. E aí, bastante gente pediu. Eu demorei um pouco para responder porque eu estava esperando chegar uns equipamentos. Então hoje eu vou tirar essas dúvidas de vocês, vou mostrar qual é a diferença de você fazer a puxada inclinando o tronco, o que que muda, o que que não muda, tá bom? Se você não viu esse vídeo anterior, eu acho muito importante assistir. Ele fica aí no card, né? Já apareceu antes. Mas qualquer coisa é só buscar Paulo Gentil, treino de costas e vocês vão ver, tá bom? Não esquece de deixar o like no vídeo e colocar para seguir o canal. Ah, e ativar o sininho. Pessoal, agora a gente vai fazer aqui uma análise da articulação do ombro. Eu vou pedir para ela fazer com o tronco mais perpendicular com o chão possível. Faz, amor, por favor. Aí ela vai fazer, vai parar ali. Eu vou mostrar os diferentes ângulos para você. Mais uma repetição. Joia. Pode continuar fazendo. Uma paradinha embaixo. Ok. Mais uma. Joia, lá em cima. Muito bom. Agora a gente vai fazer a mesma coisa, mas você vai fazer com o tronco bem inclinado para trás. Vai lá. Mais uma. Joia. Pode continuar fazendo. Mais uma. Joia. Pode continuar fazendo, por favor. Ok. Muito bem, pode parar. Obrigado. Já dou as minhas explicações, pessoal. Fala, galera, tudo jóia? Pô, esse vídeo não é apenas que ele demorou para ser gravado, a edição dele também foi trabalhosa, né? Vocês podem ver que a gente começou a gravação na Academia Malharte e agora eu tô em casa. Por quê? Para gravar esse vídeo, primeiro eu encomendei uns goniômetros para ver a angulação. E aí, como ele era caro, né, eu mandei trazer de fora. Só que quando chegou, não dava para fazer os encaixes nas articulações, os braços eram curtos. Até dava para algumas, por exemplo, para o cotovelo dava muito bem, mas no ombro que mexe em vários ângulos, puto, o goniômetro não funcionou. Aí eu fui atrás de alguns softwares, né, e um software que a gente usa para analisar a imagem, para fazer os cálculos de angulação e tudo, mas agora vai. Agora saiu. Então, o que eu já peço, né? Putz, um baita trampo. Essa aula tá no Teoria na Prática, no Nerdflix. Se você é estudante ou profissional da área da saúde, você assina, custa apenas R$ 24,90 por mês e você vai ter acesso ilimitado a quase 200 aulas e milhares de artigos. Inclusive, se você precisa de certificado para se formar, o Nerdflix também vai te oferecer certificado. Mas o bom, deu esse trabalho todo, mas na boa, depois de assistir esse vídeo aqui, você vai entender de uma vez por todas qual a diferença entre fazer o exercício com as diferentes angulações. Vocês viram na filmagem da Mayara fazendo e visualmente talvez vocês já perceberam algumas coisas. E a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês, eu vou colocar aqui as fotos da diferença da posição final da fase concêntrica quando a barra está próxima do tronco, da Mayara olhando ela, né? Olhando ela aqui, analisando a questão pelo plano sagital. O que vai acontecer? O que você percebe? No final da fase concêntrica, quando ela está no ponto de contração máxima, vocês vão perceber o ângulo da polia em relação ao tronco. E vocês vão ver que no caso dela fazer com o tronco reto, a polia fica quase paralela ao tronco. Fica uma angulação muito pequena, né? De 13,75 graus. Já quando ela inclina mais o tronco para trás, essa angulação aumenta para 67 graus. O que acontece? Quanto mais próximo de zero, né, quanto mais esse ângulo estiver próximo de zero da polia em relação ao corpo, mais o meu vetor de força me obriga a fazer
extensão. Então essa musculatura extensora, e aqui eu vou dar um exemplo de uma musculatura extensora importante, né, no caso o dorsal, ela é obrigada a trabalhar mais. Mas à medida que esse ângulo começa a se aproximar dos 90 graus, ou seja, ao invés dele ficar paralelo, ele fica perpendicular ao tronco, aí o meu movimento no ombro já não é mais tanto a extensão. Já começa a ser um pouco mais a abdução horizontal. E no caso da abdução horizontal, por mais que eu tenha um trabalho completo de diversos músculos, o que vai acontecer é que eu vou favorecer, por exemplo, a musculatura do deltoide, né? Aquela parte posterior do deltoide. Eu também tenho aí um favorecimento da musculatura que atua na adução da escápula, né? Então eu posso fazer um trabalho maior desses músculos do trapézio, aquele feixe que é mais horizontal e por aí vai. Então, conforme você inclina o seu tronco, você vai modificando a angulação, tirando um pouco o movimento de extensão e aumentando o movimento de abdução horizontal dos ombros. Eu não quero dizer que o movimento é bom ou que é ruim, mas aqui a gente já tem implicações importantíssimas, como por exemplo, né, quando eu falo na aula de exercícios de membros superiores do Netflix, que eu recomendo muito você assistir, porque eu esclareço assim, que exercício é bom, que exercício é ruim, que exercício vale a pena. Eu falo também uma questão, que eu falo na aula sobre divisão de treino, né? Sobre uma questão de que quando você vai selecionar um movimento agonista e antagonista, você não pode selecionar pensando no músculo, mas também pensar no movimento. E é um erro comum a gente pensar em músculo e não em movimento. Porque, por exemplo, se eu analisar uma puxada e eu perceber que eu estou fazendo muito mais essa extensão e não a adução horizontal, eu vejo que o antagonista mais próximo da puxada não é o supino. O antagonista mais próximo da puxada é o desenvolvimento. Da mesma forma, se eu penso no supino, então, como ele faz muito mais uma adução horizontal, quem antagoniza o supino seria a remada. Então, assim, eu não estou querendo dizer que o exercício fique bom ou fique ruim. Eu apenas estou querendo mostrar para você que existe uma diferença na angulação que você está trabalhando e, com isso, o movimento que você está realizando. Como existem músculos que têm mais facilidade de realizar determinados movimentos, acaba que alguns músculos serão mais ou menos envolvidos. Da mesma forma, né? Então isso aí está entendido, né? Quando eu analiso a pessoa ali de lado. Agora, quando eu pego pelo plano coronal ali, né? Quando eu olho a Mayara de costas, eu vou mostrar para vocês a amplitude de adução de ombro, porque esse movimento ele não é apenas um movimento de extensão, ele também vai acontecer aqui um movimento de adução. Eu vou aproximar o meu braço do meu corpo. Então, quando você observa nesse plano, você vai ver que na posição final eu consigo sair de um braço estendido até chegar a 27,5 graus. Se eu chego até 27,5 graus, né, isso significa que eu consegui uma maior amplitude de trabalho nessa minha adução. Então, o que vai acontecer, pessoal? Imagina, se eu parto do princípio que eu estou saindo de um ângulo de aproximadamente 180 graus, né? E aí eu faço o meu exercício até chegar a 27,5 graus, significa que eu percorri 152,5 graus nessa adução de ombro. Já quando eu inclino meu tronco para trás, eu não aproximo tanto os meus cotovelos do corpo. Por quê? Eu estou fazendo o movimento em outro plano. E aí, quando eu analiso a imagem, eu termino, né? No caso, a Mayara termina a 49 graus. Ou seja, ela percorreu um movimento de 131 graus. Então, se eu pensar bem, que né, no caso anterior eu percorri 152,5 graus, e nesse caso de adução de ombro, e nesse caso eu fiz 21,5 graus, eu vou estimar que quando eu estou com um tronco mais reto, eu tenho uma amplitude, uma angulação de trabalho 16,4% maior. Então percebe, pessoal, que ao você inclinar o tronco durante a puxada, você vai começar a diminuir o seu trabalho
né, nos movimentos em que o dorsal tem um favorecimento. Tanto a gente está falando da extensão, a gente está falando da adução horizontal. E aí, quando você inclina o tronco para trás, não é que o dorsal deixe de trabalhar. Você começa a ter uma movimentação um pouco maior da adução horizontal e uma perda da sua adução, né? E também uma perda da sua extensão de ombro. Então, olha só que bacana. Quando você for realizar uma puxada, você tem que entender que as variações que você emprega são formas diferentes. Óbvio que eu não estou falando aqui, né, que vai ser a questão de que da roubada, que isso aí eu falei no vídeo que eu deixei no card logo no começo, que são aqueles balanços de tronco. Eu estou imaginando que você vai fazer sempre estático. E aí, sinceramente, eu vou falar uma coisa para vocês. Quando a gente vai fazer uma puxada, a gente busca uma polia alta justamente porque eu quero realizar esse movimento, né, de extensão, eu quero realizar esse movimento de adução, de ombro. Então, se eu inclino meu tronco para trás numa remada e numa puxada e transformo ele numa remada, o exercício começa a perder um pouco sentido. Então, se você quer fazer uma remada, né, ao invés de você, se você quer mais abdução horizontal, poxa, então não faz puxada. Você vai lá e faz, por exemplo, uma remada curvada. Ah, Paulo, mas eu não tenho polia para fazer. Ah, faz uma remada curvada, né? Tem remadas na máquina. Então não é uma questão de dizer agora o exercício ficou péssimo, agora o exercício ficou ótimo. É para você entender a diferença dos dois. Entendido, pessoal? Na boa. Agora sim, né? Aquela história. Ah, não entendeu, precisa desenhar. Pô, eu desenhei. Eu desenhei. Agora eu tenho certeza que vocês entenderam. E eu tenho certeza que quando vocês forem treinar costas ou passar treinos de costas, vocês vão fazer uma escolha muito mais bem embasada. Muito mais pensando ali, opa, isso que está acontecendo, esse é o movimento que eu estou privilegiando, esse é o movimento que eu estou perdendo. Tá bom? Então, muito obrigado por vocês assistirem. Eu peço para vocês deixarem um like no vídeo, botar para seguir o canal. E olha, eu sempre falo do Nerdflix, né? E na boa, às vezes as pessoas que são leigas ficam assim, poxa, Paula, sua academia é massa, eu não vou, de repente eu não vou assinar o Nerdflix porque eu sou leiga, eu não quero estudar muito a área. Mas eu queria treinar numa metodologia dessa, numa galera que entendesse essas coisas. Apesar da sua academia ser massa, ela fica em Brasília, né? Se você mora em Brasília, é só ir lá. Mas se você não mora em Brasília, você pode querer saber como treinar. E aí, se você quiser saber como treinar com alguém que entende dessas coisas, procura alguém na franquia personal. Eu deixo aqui o site, né, o nome bonitinho, mas é só você ir na descrição do vídeo, que na descrição do vídeo eu deixo todas as informações. Brigadão, até a próxima!